Nesse vídeo eu vou te ensinar em poucas linhas de código a como criar o sistema de agendamento mais completo do mercado, usando apenas um único formulário feito em Excel VBA que simplificará todo o processo para você. Com esse sistema você será capaz de agendar visitas de clientes, reuniões, eventos, contas a pagar, viagens e qualquer outro tipo de compromisso ou atividade que precise ser lembrada, tudo isso de maneira super rápida, simples e interativa. Ao realizar um agendamento usando esse sistema, todos os envolvidos poderão ser notificados no momento do registro, e o melhor, esse agendamento será salvo automaticamente na agenda individual de cada um. Além disso, ele também solicita uma resposta de confirmação, caso seja essa a intenção. Então, se o agendamento que você esteja fazendo exigir a confirmação de presença do convidado, a notificação que ele receberá terá botões de ação, ou seja, o convidado poderá aceitar, recusar ou dizer que talvez comparecerá. Caso o convidado clique no botão recusar, uma nova notificação será disparada, informando que aquela pessoa cancelou a presença naquele evento. Além disso, você poderá escolher o tempo de notificação ou lembrete para cada agendamento momentos antes do seu início. Em outras palavras, ao realizar um agendamento de uma reunião com membros da sua empresa, por exemplo, e selecionar um tempo de 10 minutos como lembrete, significa que todos os envolvidos receberão uma nova notificação 10 minutos antes do início da reunião, evitando assim faltas ou atrasos. Outra grande vantagem desse sistema é a de poder adicionar recorrência aos seus agendamentos, seja ela diária, semanal, mensal ou até mesmo anual. Que é um exemplo, imagine que você tenha contas que devem ser pagas todos os meses em datas específicas antes do vencimento. Com esse sistema simples, ao fazer um agendamento você marca a opção recorrência mensal, seleciona a data desejada e assim o sistema ficará encarregado de avisar você todos os meses da data de vencimento daquela conta. Além desse, existem vários outros exemplos, como aniversário de clientes, que seria uma recorrência anual, retorno de pacientes, que pode ser uma recorrência semanal ou mensal, e várias outras aplicações. E para aqueles agendamentos do tipo reunião onde se faz necessário o uso de compartilhamento de documentos, vai aqui mais uma informação importante. Você aprenderá como anexar vários documentos aos seus agendamentos, podendo esses documentos ser dos mais variados formatos, como por exemplo PDF, imagens, planilhas, arquivos zipados e muito mais. E para completar e deixar esse vídeo ainda mais repleto de novidades, como bônus para esse vídeo, eu vou te apresentar uma ferramenta da Microsoft que permite você fazer agendamento online, sem aquela chatice de precisar criar conta ou fazer login antes de acessar os serviços, que a maioria das outras empresas exigem. Com essa ferramenta você tem uma página exclusiva para a sua empresa, que pode ser personalizada conforme o seu gosto, e onde você cadastra seus serviços, equipe de funcionários, horário de funcionamento e várias outras informações. Ficou interessado em aprender? Então continue vendo esse vídeo que vou te ensinar tudo passo a passo. Lembre-se de assistir o vídeo até o final, pois tem muita coisa que iremos fazer aqui que não está nos códigos lá do blog. Então, para você não perder nada e evitar eventuais erros em seu projeto, assista o vídeo do início ao fim. Tudo bem? Então, vamos começar. Iniciando aqui o projeto, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é acessar essa página do blog. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, clique lá em download dos arquivos, que aí vocês irão acessar essa página do meu blog. Uma vez aqui, clique em download. Agora, vamos pegar esse download e recortar e colar aqui na nossa área de trabalho. Botão direito, extrair. Então, vamos abrir essa pasta e aqui nós temos o arquivo em Excel que nós vamos estar utilizando para desenvolver esse projeto. Bom, quando vocês abrirem pela primeira vez, ele vai pedir aqui para vocês habilitar a edição, então clique em habilitar a edição e depois clique em habilitar conteúdo. Agora nós vamos acessar a página de desenvolvimento VBA. Vocês podem acessar por aqui ou vocês podem usar o atalho aqui, Alt F11. Deixa eu maximizar aqui. Aqui dentro, né, nós já temos esse formulário aqui, só para a gente economizar tempo, então para a gente não precisar desenhar tudo isso, ele já vai junto com o download. Bom, por enquanto a gente vai deixar ele stand-by, não vamos mexer ainda aqui, vamos abrir aqui esse módulo. Aqui dentro nós já temos esse código aqui, eu vou dar um play, o que ele faz é abrir o Outlook, tá? Então olha só, ele já abriu aqui o Outlook, aí vocês cliquem aqui em calendário, tá? Caso vocês não tenham o Outlook instalado na máquina de vocês, não precisa, então esse projeto vai funcionar caso vocês tenham o Outlook instalado ou não, não é obrigatório. Só que é interessante vocês terem ele instalado porque fica mais fácil o acesso e também as tarefas elas vão aparecer aqui numa velocidade maior, né? Então, se vocês não tiverem, vocês podem utilizar aqui o online, tá? Então, vocês vão abrir lá o calendário de vocês, da forma como eu abri esse aqui, tá? Então, ele também vai mostrar aqui, porém, vai ter um certo delay, tá? Vocês vão perceber isso. Bom, como eu tenho instalado aqui, é um arquivo fácil hoje, né? É tão acessível quanto o Excel, então vocês podem estar instalando na máquina de vocês. Então, eu vou voltar aqui para o blog e eu vou copiar esse primeiro código aqui, tá? E vou colar ele logo aqui embaixo.
Então tá, esse primeiro sub aqui, ela vai abrir o Outlook, né? Se o Outlook já estiver aberto, ó, eu vou clicar aqui, ele não vai fazer nada. Então ele só vai abrir realmente se o Outlook já estiver fechado. Depois eu vou ensinar como vocês utilizarem isso aqui lá dentro do nosso User Form, dentro do evento Initialize, por exemplo. Então sempre que a gente for iniciar para fazer uma tarefa, ele já vai abrir logo o Outlook, se o Outlook estiver fechado, né? Bom, então eu vou fazer dessa forma aqui para que a gente possa visualizar. E vou abrir aqui o nosso calendário. Bom, então esse aqui é o código principal, a gente vai logo de cara começar a trabalhar com ele. Então declarei aqui essas variáveis, essa primeira aqui é do tipo Outlook Application, e logo aqui embaixo eu já setei, né, ou seja, esse daqui vai ser o meu objeto mãe, o meu objeto raiz, né, que é o Outlook, e vai me dar acesso aí a todas as propriedades do Outlook. E esse daqui seria um objeto filho, né, do nosso objeto principal, que é o Outlook. Então por isso que eu declarei ele aqui do tipo Outlook Appointment. Então vocês podem traduzir Appointment, se você jogar aí no Google, vocês vão ver que ele vai traduzir como encontro ou reunião, tá? Então, é essa propriedade aqui que nós usamos para criar tarefas aqui, agendamentos aqui dentro do Outlook. Então, logo aqui de cara, eu já setei essa variável aqui, lembrando, como eu falei, ela vai me permitir acessar as propriedades, né, desse objeto, que é um objeto filho do nosso objeto principal, que é o Outlook. Então, logo de cara aqui, deixa eu logo dar um play aqui, vocês já vão conseguir visualizar. Aliás, eu vou deixar aqui data 20, tá? E vou dar um play aqui. E olha só, logo de cara ele já criou aqui o nosso primeiro agendamento. Se eu colocar aqui 21, vou mudar aqui a cor, vou colocar verde, tá? Vou dar um play novamente, olha só. Ele vai salvar aqui. Se eu quiser baixar um pouquinho mais, eu vou colocar aqui às 12 horas, tá? 12 horas e meia, não tem problema. Vou mudar a cor aqui, eu vou deixar um amarelo. Vou dar um play e olha só. Ele vai criando aqui. Então é dessa forma aqui que nós criamos tarefas aqui dentro do Outlook. Perceba que é bem simples, né? Eu nem sei como é que o pessoal não explora tanto isso aqui. E olha só, ele já começou a me notificar aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó. Por que que ele está me notificando aqui, ó? 5 dias atrasado, 6 dias atrasado. Porque eu estou salvando aqui uma tarefa, hoje são aqui 26, né? Então o que acontece? Hoje são 26 e eu salvei aqui essas atividades essas tarefas no dia 20 e 21. Então ele já me notificou aqui dizendo que eu estou atrasado, né? 6 dias atrasados. Então é assim que funciona, tá? Perceba que é bem simples. Vamos explorar aqui e entender um pouco o que está acontecendo aqui. Então essa primeira propriedade aqui, Mirror Status, eu posso modificá-la, tá? Porém o mais utilizado para reunião é esse tipo aqui, que traduzindo seria reunião, né? Aqui em Subject seria a atividade principal, né, da minha tarefa, do meu agendamento. Então é ela que vai ficar em destaque aqui logo que eu salvar essa tarefa, tá? Então se vocês observarem, eu escrevi aqui e ela foi mostrada aqui. Então se vocês olharem esse texto aqui, é o mesmo texto que eu tenho aqui dentro dessas tarefas. Aqui em Location vai ser o local, né, onde eu estou fazendo aí o meu agendamento. Então se for uma reunião pode ser eu coloquei aqui estúdio para teste, mas o local é onde o pessoal vai se reunir. Se for uma visita de cliente no teu estabelecimento, seria o nome do teu estabelecimento aqui. Se for uma clínica odontológica, você vai colocar o nome da clínica. Tudo isso aqui a gente vai ver como usar lá dentro do nosso formulário daqui a pouco. Aqui a duração, tá? Lembrando que está em minutos. Então, se eu coloquei aqui 180, são 180 minutos. Então, se vocês olharem aqui desde o início até o final, eu tenho aqui 180 minutos. E isso aqui é muito fácil também de editar, tá, pessoal? Eu posso mudar aqui, ó, o tempo dessa atividade. Eu posso arrastar essa atividade e colocar para outro dia. Bom, o que mais que eu tenho aqui? Aqui tá uma propriedade também bacana que vocês precisam estar utilizando, que traduzindo aqui seria lembrete, né, minutos antes do início. Então, se eu colocar 10 minutos, é um lembrete que eu vou ter para aquelas tarefas, tá? 10 minutos antes dela iniciar. Então, imagine que você programou aí uma visita do teu cliente na tua loja aí, por exemplo. Então, se você colocar aqui 10 minutos, ela vai ser notificada 10 minutos antes daquela tarefa iniciada, daquele serviço, por exemplo. Body aqui seria a mensagem principal que vai lá dentro do e-mail. Então, quando vocês adicionarem o e-mail, é essa mensagem aqui
que o convidado vai estar recebendo. O formato, tem alguns formatos aqui, porém o mais utilizado é HTML, né? Porque permite você customizar as suas mensagens de e-mail, tá? Então, formato HTML vai permitir isso. E categoria seria a cor de fundo aqui. Sempre que eu mudar aqui, eu posso colocar roxo, amarelo, azul e ele vai exibir aqui em cores diferentes. Isso ajuda na hora de identificar, né, o tipo de atividade que você está usando ali. Então, para visita de cliente, você pode usar uma cor. Se for contas a pagar, você pode usar uma outra cor. Então, isso vai facilitar aqui no momento que você estiver visualizando. Isso para o teu usuário, né, que vai estar utilizando. Bom, logo aqui abaixo eu vou ativar essa linha de código, tá? Recipients são os destinatários. Então, eu posso colocar quantos eu quiser aqui. Vai depender aí da agenda que eu estou organizando, né, do tipo de evento que eu vou estar organizando. Então, posso ter 5, 10, 20 pessoas aqui. E é interessante que aqui, ó, eu posso colocar o e-mail. Vou colocar um e-mail aqui, tá? Que eu tenho do Gmail. Então, caso vocês pensem que isso aqui vai funcionar só para Outlook, para qualquer e-mail, tá? Então, ele vai enviar para qualquer e-mail aqui. Eu vou colocar o meu aqui do Gmail. Lembrando que eu tenho que ativar também essa linha de código aqui, ó, enviar, para que ela possa enviar a mensagem lá para o meu e-mail. Então aqui eu tenho os tipos de destinatário. Eu coloquei aqui o optional, seria opcional. Então eu estou dizendo que a presença desse convidado aqui é opcional. Aqui eu tenho o organizador. Então se eu colocar, eu posso colocar esse tipo aqui para aquelas pessoas que estão organizando o evento, a reunião. E required seria obrigatório. Então se eu mudar aqui, ao invés de optional, colocar required, significa que a minha presença é obrigatória, tá, naquela reunião. Então, quando a pessoa receber, ela já vai saber, né? Então, você pode organizar dessa forma aqui. A outra coisa, por enquanto eu vou deixar dessa forma. Eu vou só mudar aqui, eu vou colocar dia... Pode ser no sábado aqui, que é o momento que eu tô fazendo esse vídeo, que é agora. Então, eu vou colocar aqui às 18h15. Vou colocar aqui às 18... Eu vou colocar às 18h30, senão ele vai disparar aqui mensagem dizendo que eu já tô atrasado. Então, hoje são 26, né? Então, nós podemos agora salvar esse agendamento. Na verdade, aqui eu escrevi errado, né? Meu e-mail, deixa eu colocar aqui .com. Bom, então aqui agora nós podemos salvar esse agendamento aqui. Como eu coloquei aqui às 16h30, então eu tenho que baixar um pouco aqui. Essa linha aqui indica a linha do tempo, tá? É o momento que a gente está agora. E então ele vai ficar mais ou menos por aqui. Então eu vou vir aqui, eu vou dar um play. Lembrando que agora eu coloquei o e-mail, tá? Então ele tem que enviar essa mensagem. Olha só, apareceu aqui a mensagem enviando. E aqui ele salvou já esse agendamento, tá? Então vamos verificar aqui no e-mail se ele salvou. E olha só, se a gente verificar o horário aqui, às 16 e 18h21. E olha só, aqui ele me dá algumas opções também, ó, mais opções. Então eu posso sugerir um novo horário, adicionar uma nova nota. Eu posso clicar em sim, que aí eu vou confirmar minha presença. Eu posso dizer talvez ou clicar aqui não, né? Então ele tem esses botões de ação aqui. E aqui, ó, se vocês olharem, aqui ele também salva na agenda, tá, do Gmail. Então ele manda um e-mail e também fica salvo na agenda do Gmail. Então isso funciona para qualquer e-mail, tá? Independente de ser Outlook, de ser Gmail, ele vai funcionar dessa forma. E olha que bacana aqui, ó, quando eu clico em cima, o Google, né, a inteligência artificial, aí, acredito que seja isso, ele até coloca uma imagem de fundo aqui para destacar o tipo de serviço, né? Eu coloquei aqui corte masculino e ele colocou uma foto aqui que está relacionada com o tipo de serviço que eu vou fazer. Só que se você olhar aqui ainda está pendente, né? Se eu clicar sim, aí ok, ele respondeu sim, ó, e agora sim ficou ok, e agora sim eu confirmei a minha presença, tá? Nessa reunião, evento, e ele mandou uma mensagem aqui, ó. Tudo que eu vou fazendo aqui, ele vai disparando mensagens. Então, vou voltar aqui. O que mais que dá para fazer aqui, ó. Se nós viermos aqui, clicar em... Aqui, ó, attachment. Aqui é onde eu vou colocar aqui .add. Aqui eu consigo anexar qualquer arquivo. Então, quantos arquivos eu quiser que eu consigo anexar vários. Da mesma forma que eu posso colocar quantos destinatários eu quiser, aqui também eu posso colocar quantos arquivos eu quiser. Então, aqui eu tenho que indicar o caminho, né, a localização, o destino, a origem, onde está esse arquivo que eu quero enviar. Então, eu vou pegar um aqui para teste, eu vou abrir esse aqui, propriedade, só para eu pegar o endereço desse arquivo. Então eu vou copiar esse cara aqui, eu vou fechar aqui
E vou colocar entre aspas, tá? Vocês têm que colocar aqui entre aspas. E vou colocar dessa forma aqui. Eu vou desabilitar aqui, que eu não quero que ele envie o e-mail, tá? Pra gente não ficar enchendo a nossa caixa de entrada com e-mail. Inclusive, vocês vão ter que ter cuidado com isso aqui quando vocês estiverem fazendo um teste, tá? Porque se for dentro da empresa, o e-mail já estiver cadastrado, vocês vão começar a fazer agendamento aqui para teste e ele vai começar a disparar um monte de e-mail aqui para as pessoas que tem lá, por exemplo, na lista de clientes de vocês. Então tem que ter bastante cuidado com isso aqui, porque ele dispara realmente mensagem. Então eu vou desabilitar ele aqui para que ele não envie, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou mudar a data. Eu vou colocar no sábado aqui também, porém eu vou colocar um pouco mais cedo. Às 14 horas e meia, então vai ficar mais ou menos aqui, tá? Então vou dar um play, olha só. E tá vendo aqui o íconezinho? Indica que eu tenho agora um anexo, tá? Um anexo junto com essa atividade aqui. Se eu der um duplo clique, ele vai abrir e aqui tá o documento. Eu posso abrir esse documento, tá? Então eu posso colocar aqui quantos documentos eu quiser. Vai depender aí do que vocês estão organizando, tá? E ele vai disparando mensagens aqui, ó. É até um pouco chato isso. Aqui ele mandou uma nova mensagem, ó, se vocês olharem aqui, já fechou, né? Mas vai ficando tudo aqui, ó, a quantidade de mensagens que tem aqui. Então, bastante mensagem, ele vai disparando mensagens aqui. Então, ok? Então, a parte principal desse projeto aqui é mostrar para vocês esse recurso aqui bem interessante, né? Que eu não sei se as pessoas não conhecem ou não gostam de utilizar. Sei que eu não consegui encontrar as pessoas fazendo uso disso aqui, sendo que é muito útil, tá? Eu acredito até que esses agendamentos aqui, se vocês usam o Microsoft Teams, tá tudo conectado, tá? No final, eu vou mostrar uma ferramenta para vocês da Microsoft que faz agendamento online, que também está integrado com o Outlook, com o e-mail Outlook. Então ela faz agendamento online e além de mandar e-mail, ela manda SMS também de confirmação. Vou mostrar para vocês no final do vídeo, tá? Bom, então outro recurso que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, de recorrência. Então eu vou desabilitar esse aqui também, tá? Então vão anotando aí, esse daqui eu acho que nem tá no código lá do blog, tá? Mas é ele que adiciona anexo aqui. Dentro da aplicação de vocês vão ter que criar uma forma de anexar esses arquivos aqui, porque esse aqui é o método para arquivar junto com a tarefa os documentos aí. Bom, a outra que nós vamos estar explorando é essa aqui. Eu vou ativar ela. Então aqui eu tenho os tipos de recorrência, tá? Se eu colocar igual aqui, ele vai trazer os tipos que eu tenho. Os mais usados são esses que eu coloquei aqui em verde, tá? Então eu tenho o diário, tenho o mensal, esse aqui é o mensal, tem esse aqui o semanal e tem esse aqui anual. Esses dois aqui eu não cheguei a ver como eles funcionam, mas deve ter uma utilidade aí específica, né? Bom, vamos testar isso aqui, ó, que é recorrência diária. Quando vocês ativarem esse código aqui, essa linha de código, vocês têm que também ativar essa daqui, ó. Então, essa daqui, vocês vão retornar para ele a data final. Por quê? Eu estou dizendo aqui que essa tarefa que eu estou agendando, ela é do tipo, ela tem recorrência diária, então ela vai se repetir todos os dias. Então, se eu estou iniciando aqui no dia 26, aliás, eu vou colocar aqui dia 20, tá? Para a gente não precisar sair dessa página aqui. Então, eu vou colocar dia 20 e eu tenho que dizer qual é a data final. Então, a data final pode ser... Aqui o horário permanece, né? Eu posso colocar... Aliás, eu vou mudar esse horário aqui. Eu vou colocar... Vamos subir um pouco mais para cá. Então, eu vou apagar esses aqui, tá? Para a gente visualizar melhor. Vou apagar todos aqui. Então, dia 20, eu vou colocar aqui às 10h30. Tudo bem, pode ser essa. Vou mudar a cor aqui. Eu vou colocar roxo. Aqui também eu vou colocar 10h30. Então, aqui está iniciando dia 20, né? Então, eu vou colocar aqui, encerra aqui dia 26. Então, o dia 26 é o final dessa atividade aqui. Então, eu vou dar ele vai enviar aqui, né? Deixa eu desativar isso aqui. Se bem que não tem nenhum e-mail, né? Então, ele não vai enviar nada aqui. Então, eu vou dar um play e olha só. Essa atividade, ela vai se repetir diariamente. Então, eu coloquei aqui inicial 20 e final 26. Então, ela vai se repetir aqui por 7 dias, tá? Bom, tem também a recorrência semanal e a mensal. Vamos testar essa daqui também, ó, a semanal. Só que para que eu possa visualizar melhor, eu vou mudar aqui o modo de visualização, eu vou deixar mensal, tá? E eu vou colocar, bom, aqui eu vou colocar dia 24, só que do mês passado, né? Então eu vou colocar aqui dia 24/5. Vou colocar que ela iniciou aqui dia 24/5, às 10h30 também pode ser, e que ela vai finalizar aqui dia 14. Dia 14. Vou dar um play.
Vou mudar a cor de fundo aqui para a gente identificar melhor. Vou colocar verde, tá? Verde. Então, dá um play. Opa, deu erro aqui, eu coloquei o mês 25, não existe esse mês, né? É mês 5, tá? Então, vou dar um prosseguir. E olha só. Então, ele identificou aqui o tipo de recorrência semanal e ele salvou aqui, ó. Então, eu tenho retorno aqui nessa semana, no dia 31, no dia 7 e no dia 14. Então, é dessa forma que trabalha essa propriedade aqui, tá? De tipo de recorrência. Então, bem interessante também, vocês podem explorar aqui o mensal e o anual também. Esse anual vocês podem usar quando vocês fazem cadastro de clientes, né? Eu tenho um vídeo aqui ensinando como fazer cadastro de clientes. Vocês podem pegar esse código e adaptar ele lá quando vocês fizerem cadastro de clientes, porque lá tem um campo onde ela informa a data de aniversário. E aí você já pegaria aquela data e colocaria e prolongaria por 10 anos. Então, durante 10 anos, aquele cliente você ia estar sendo notificado, né, da data de aniversário daquele cliente. Então, funciona também bem bacana. Bom, então, já mostrei aqui essa parte para vocês. Vamos voltar aqui e trabalhar agora dentro do nosso formulário, tá? Então, tudo isso que nós fizemos aqui, nós vamos levar lá para dentro do nosso formulário. Bom, deixa eu maximizar isso aqui. Então, esse código aqui, nós vamos utilizar lá dentro. Antes eu vou preparar aqui o formulário para receber aquele código lá. O que nós precisamos fazer aqui? Bom, aqui dentro nós temos a data, né, de início, então eu vou informar aqui a data e o horário. A duração não vou precisar informar, porque ela já vai trazer daqui, tá? Eu vou ensinar vocês a dar um clique aqui e trazer aqui uma text box. À medida que eu digito, ela vai fazendo o filtro automático, né? Parecido com o vídeo que a gente já tem aqui de list box, só que agora ele vai ficar tudo junto aqui, dentro desse formulário aqui. Vou ensinar vocês a como utilizar aqui. A mesma coisa que cliente e profissional. Então isso aqui vai ser... Eu vou só replicar, só vai mudar aqui realmente a planilha que ele vai estar consultando. Aqui dentro do local, vocês podem escrever. Aqui ele vai mostrar já a categoria. Lembra que isso aqui é a cor de fundo lá da nossa tarefa, né? Ele vai pintar na cor que nós colocarmos aqui. Aqui é o tempo de notificação, também nós vamos carregar ele. Aqui é a mensagem, vocês podem modificar, é a mensagem que vai junto com a notificação, com o e-mail, tá? Aqui adicionar recorrência, eu posso estar fazendo isso ou não. Então esse botão aqui, ó, nós vamos ver, eu vou ensinar vocês como utilizar agora esse calendário aqui. Ele está invisível, vou tornar ele visível. Então, ó, essa parte do código já vai pronta, tá? Então ele inicia aqui e já carrega esses botões aqui, tá? Então o calendário já está pronto, que a gente vai ver como clicar aqui e trazer ele para cá. E a gente vai ver como usar esse mesmo calendário aqui dentro de qualquer text box. Então, aqui, ó, aqui nós temos outra, né? Eu não consigo editar nada aqui porque eu tenho que clicar sim aqui, aí sim ele vai abrir a edição aqui para mim, tá? Então, vou ensinar vocês a como usar esse único calendário aqui, tanto para essa text box quanto para essa outra aqui. Então, vai ser um calendário autoajustável, posso dizer assim. Esse calendário aqui, deixa eu mostrar para vocês. O código que carrega ele é tudo isso aqui, tá? Daqui para cima, carrega esse calendário, tá? Esse código aqui não é meu, tá? Eu peguei na internet. Na verdade, eu peguei de um calendário isso aqui tudo é como se fosse esse calendário. Então, eu apenas peguei essa parte do código aqui. Não encontrei autor, porque eu encontrei o mesmo formulário em mais de um site, então não dá para saber quem é o autor, né? Mas enfim, é um código simples, eu peguei ele, tá? E ele carrega aqui todos os controles que vão trazer aqui as datas, a semana e o mês atual. Nós vamos ver agora como utilizar ele aqui dentro. Vou voltar aqui no blog, vou copiar esse próximo código aqui. Vou voltar aqui dentro do formulário e eu vou colar esse código lá aqui dentro, tá? Dentro do botão clique, para não misturar aqui junto com o código do calendário, eu vou recortar ele, eu vou jogar aqui no final. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que isso aqui vai trabalhar. Vou minimizar aqui novamente. Eu vou executar aqui esse formulário. Então, aqui dentro do botão do evento clique, desse botão salvar, nós temos essa parte do código aqui. Então, vou clicar logo aqui e olha só, ele diz preencha todos os campos obrigatórios. Então, ele executou esse código aqui, tá? E campos obrigatórios seria essa text box, essa outra, todas essas text boxes que vocês estão vendo aqui. Então, olha só, eu clico aqui, ele diz que eu tenho que preencher esses valores aqui. Então, se eu colocar aqui alguma coisa, lembrando que isso aqui ainda não tá funcionando, tá? Ele vai pular aqui para a próxima condição, que seria essa aqui. Então, se eu clicar, ó, eu já atendi essa condição aqui, porém essa daqui eu ainda não atendi. Insira o local. Então, vou colocar aqui qualquer coisa. Aí ele vai para a próxima. Aí ele pede aqui, ó, escolha o tempo para notificar, que seria essa condição aqui.
Então eu tenho que colocar aqui também alguma coisa. Então eu clico de novo, agora sim, ó, ele já atendi todas as condições, tá? Então dessa forma aqui a gente impede que vá algum campo vazio aqui, por exemplo. Bom, a próxima parte do código é essa aqui. Aliás, tem essa aqui também, né? Se eu apagar tudo, olha só. Ele diz que é obrigatório também escrever aqui uma mensagem, que é aquela mensagem que vai junto com a notificação, tá? E o próximo aqui ele está dizendo, seria essa condição aqui, a gente vai trabalhar ela daqui a pouco, tá? Mas basicamente, deixa eu escrever aqui alguma coisa, o que ela faz é, se eu clicar aqui em sim e der um play, olha só, ele vai dizer que eu marquei a opção de recorrência, porém eu não informei se ela é do tipo diária, semanal, mensal, anual. Então, se eu clicar aqui em semanal, mensal, anual, agora sim, ainda não vai, porque, olha só, ele vai pedir para eu definir a data. Então, tem que escrever aqui alguma coisa, olha só. Agora sim, eu atendi todas as condições. Bom, isso aqui eu estou mostrando, pessoal, porque eu tenho notado que muita gente está assistindo os vídeos, pessoas que ainda estão iniciando no VBA, estão começando agora, então realmente eu acho que eu tenho pecado um pouco nos vídeos anteriores, essa parte de explicar detalhadamente os códigos. Então sempre que vocês forem fazer alguma coisa, vocês têm que fazer testes e saber quais que são todas as condições que vocês querem que atenda. Então esse aqui é um exemplo de condições que vocês têm que criar para obrigar o teu usuário a preencher corretamente, por exemplo, esse formulário. Outra coisa, para quem está iniciando ainda no VBA, todos os códigos que eu estou trabalhando, nenhum deles ainda eu trabalhei a parte de tratamento de erros. Então, tem muita gente que está tendo problemas com isso. Então, embora as aplicações dos projetos sejam completos, a parte de tratamento de erros tem que ser feita também. Todo projeto tem que ter tratamento de erros, tá? Então, isso eu não estou trabalhando aqui porque eu prefiro deixar o código aberto dessa forma, porque aí ele vai te informar todos os erros que podem ocorrer. Então, não veja o erro como um problema, e sim uma melhoria para você, porque quando você sabe os erros que estão acontecendo, você cria soluções para impedir que aquele erro aconteça novamente, tá? Então é por isso que eu deixo todos os códigos assim, ó, sem fazer o tratamento de erros. Só que se você vai vender um projeto para alguém, para uso em algum local, você tem que ter tratamento de erros, a tua aplicação tem que ter, tá bom? Bom, então essa condição aqui já mostrei para vocês, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é trabalhar esse calendário aqui, tá? Então, vou voltar aqui no blog, vamos voltar aqui e vamos copiar. Aqui vocês têm que ter cuidado, tá? Eu já mostrei para vocês, acho que quase todos os vídeos aqui a gente cria um módulo de classe, né? Isso aqui não é diferente, nós vamos criar um aqui também. Então, ó, vou dar um copiar aqui e vou criar aqui, inserir um novo módulo de classe. E eu vou criar ele aqui. Então tá criado, tá? E dei esse nome para ele, esse nome aqui, tá? Agora nós vamos copiar apenas essa parte aqui, essa parte, tá? Vou copiar e vou colar aqui dentro. O que esse evento clique aqui vai fazer? Ó, lembrando que eu estou dentro do evento clique, tá? Então, eu setei aqui, lembrando que a gente cria módulo de classe quando você vai utilizar um evento para vários outros controles. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu vou clicar em qualquer um desses controles aqui do tipo label, tá? Então, por isso que eu estou usando aqui um módulo de classe. Só que eu tenho que identificar cada label daquela, né? Então, por isso que eu defini aqui essa condição. Essa condição ela vai ser aplicada sempre que o lado esquerdo, tá? Left é esquerdo, do nome da minha label for igual a L minúsculo. Então, olha só. Por que aqui eu tenho? Ó, isso aqui é uma label, e todas elas iniciam com a letra L. E aqui também, ó, elas iniciam com a letra L. Só que se você olhar aqui é L minúsculo. Então, eu vou usar isso como condição. Então, o clique só vai funcionar para essas labels aqui, porque elas atendem a condição da primeira letra esquerda ser minúscula, L minúscula. Então, esses outros aqui não vai ser atendidos, somente os que estão aqui dentro do meu calendário. E qual que é a ação que ele vai realizar aqui? Ele vai escrever esse valor aqui, ó, que seria a tag de cada controle daquele dentro desse meu controle aqui. Lembrando que essa variável aqui eu vou já mostrar para vocês como funciona. Aliás, eu posso mostrar logo, né? Aliás, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vou voltar aqui primeiro e vou copiar essa parte do código aqui.
Por quê? É essa classe que nós vamos utilizar aqui dentro. Então, nós temos que chamar essa classe aqui dentro do nosso formulário. Então, vou vir aqui dentro do evento initialize e vou colar esse código. Lembrando que essa parte aqui do código, que é a variável da nossa classe, ela tem que estar... eu vou colocar ela aqui em cima. Ela pode ficar lá também, mas eu vou colocar ela aqui em cima. E essas variáveis aqui, eu posso deixar aqui, ou para ficar mais organizado, eu vou colar elas aqui. Ok? Opa. Tá? Então, esse código aqui, ele vai caminhar por todas essas labels aqui. E se aquela condição for atendida, então ele vai executar esse evento aqui. Esse aqui eu vou desativar por enquanto, tá? Só para mostrar para vocês. Então, qual que é esse valor que vai ser colocado dentro da minha... posso até colocar aqui, ó. Eu vou querer da minha txt início, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui para ele, ó. Lembra que eu estou dentro aqui, ó, do formulário agenda. Então, ele vai encontrar esse controle com esse nome aqui e vai jogar esse valor dessa variável aqui, que foi definida como o valor da tag desse controle, que seria isso aqui, ó. Porque esse código aqui... ó, esse código aqui, quando ele carrega todas as datas dentro daquele calendário, ele insere uma tag com a data de cada um. Então, por isso que eu tenho que pegar a data aqui, ó, tag de cada controle daquele, porque lá que está a data daquele botão que eu vou clicar. Então, vamos testar aqui, vamos ver, vou clicar aqui, e olha só, 25, tá? Vou clicar aqui no 7, ó, fica olhando para cá, ó, 7, opa, cliquei errado, 7, 8, 9, 10, entende? Então, cada clique desse aqui que eu estou dando, ele está carregando esse valor aqui dentro. Por quê? Porque aqui, ó, aqui eu especifiquei o nome do controle, tá? Da textbox. txt início é o nome dessa textbox aqui, ó. Então, por isso que sempre que eu clico aqui, ele vai carregar esse valor aqui. Porém, eu quero utilizar esse calendário tanto para essa textbox quanto para essa textbox aqui. Então, para isso, eu vou criar uma variável que seja do tipo public, para que ele identifique cada um desses controles aqui. Além disso, eu vou querer que ao clicar aqui, ó, ele seja autoajustável aqui. Então, eu quero que ele se posicione aqui abaixo dessa textbox. Então, vou mostrar isso agora para vocês. Bom, então... antes disso, eu vou criar uma variável aqui do tipo public, tá? Eu vou colocar ela bem aqui e vou colocar public. Então, uma variável eu chamei de btdata do tipo string, tá? Não tem problema ser do tipo string. Então, eu vou colocar ela aqui dentro. Vou colocar ela aqui dentro. E essa variável, sempre que eu clicar aqui, eu vou dizer que ela vai ser igual a minha txt início.name, tá? E vou aplicar essa mesma condição sempre que eu clicar aqui nesse botão. Sendo que aqui o nome da textbox não é mais txt início, e sim esse nome aqui. Então, eu vou colar ele bem aqui. E vamos executar agora e ver se está funcionando. Então, eu clico aqui e olha só, 28, tá vendo? E se eu clicar agora aqui, lembrando que tem que ativar aqui, vou clicar agora aqui nesse botão. Ele vai carregar agora, olha só, ele vai carregar nesse botão aqui, tá? Então, perceba que está funcionando. Bom, o que eu vou fazer agora é posicionar esse controle aqui, esse calendário, abaixo de cada um desses eventos aqui, desses controles, sempre que eu clicar aqui nesse botãozinho, tá? Além disso, eu vou ativar esse código aqui e vou tornar esse cara aqui invisível novamente, tá? Ele só vai ser exibido quando eu clicar aqui. Então, invisible. Bom, para isso eu vou fazer da seguinte forma. Tá ok, pessoal? Então, o que eu fiz aqui foi, sempre que eu clicar lá, a posição do meu calendário vai ser a mesma do topo da minha txt, porém somado mais a altura dele, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Antes disso eu tenho que exibi-lo, né? Então, tá? Então, vamos testar aqui, ó. Então, eu vou clicar, olha só, tá? Quando eu cliquei, o que ele fez? Ele exibiu o meu frame,
E eu disse para ele que o topo dele vai ser igual ao topo da minha TXT, então ele ficaria mais ou menos aqui, né? Somado com a altura da minha textbox. Por quê? Se eu não colocar a altura dele aqui, ele vai ficar por cima da minha textbox, tá? Se eu somar a altura dele, ele vai ficar bem abaixo, ele vai ficar no final aqui da minha textbox, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para esse cara aqui, só que agora para essa outra textbox aqui, tá? Bom, ok. Lembrando que esse aqui eu tenho que colocar também a altura do topo do frame e também a distância dele, porque lembra que aqui eu tenho um frame principal, né? E todos os controles que eu coloco aqui dentro desse frame, o frame passa a ser o universo de cada um desses controles, tá? Então é por isso que a distância do topo dessa textbox aqui, em vez de ser aqui, né, essa distância daqui para cá, é na verdade essa distância daqui para cá. Então por isso que eu tenho que pegar também a distância do frame daqui para o topo e daqui para a esquerda. Então vamos testar aqui. Lembrando que eu tenho que clicar aqui para poder ativar esses botões aqui. Olha só, ainda fiz errado aqui, vamos ver o que eu fiz errado. Deixa eu ver esse daqui, está funcionando, só esse aqui que ficou um pouco abaixo. Deixa eu corrigir aqui. Eu peguei a altura também dessa textbox aqui, e não é. É dessa aqui, tá? Então vamos ver agora. Agora, perfeito, tá? Olha só. Então com isso eu consigo usar, ó, se eu clicar aqui no 2, olha só, preencheu. Vou colocar aqui data 1, mudou também. Então tá funcionando perfeitamente. Então vocês podem usar esse calendário, né, para qualquer formulário de vocês dessa forma aqui, que fica muito melhor de trabalhar, né, do que ter que abrir um outro formulário. E graças a essa classe que a gente criou aqui, a gente consegue carregar dentro de qualquer controle. Bom, agora eu vou carregar esses controles aqui, tá? Então eu vou voltar aqui no blog e vou copiar esse código aqui. Ele vai carregar aqui o horário de início e também a duração, tá? Então eu vou colar ele aqui no final. Colar ele aqui, lembrando que isso aqui é uma sub, então tem que chamar dentro de algum evento. Nesse caso eu vou chamar aqui dentro do evento initialize. Vou jogar ele logo aqui, tá? Então o que ele vai fazer, ele vai carregar aqui o horário de início, tá? Vocês podem personalizar como vocês quiserem também isso aqui. E aqui seria a duração em minutos, tá? Então 30, 60, 90, vocês também podem usar aí a duração que vocês quiserem. Então vou voltar aqui agora e vou carregar o controle de serviço. Então esse controle aqui, ó. Vou carregar esses três aqui na verdade. Lembrando que aqui no blog, deixa eu olhar, eu coloquei só para serviço, né? Eu ter colocado os três aqui, mas enfim. É bom que eu vou ensinar aqui para vocês um macete. Então vou colar esse código aqui no final. Vou colar esse código aqui no final e olha só, quando eu clicar aqui ele já vai trazer todos os serviços, tá? Então se eu colocar aqui escrever, ó, ele vai filtrar dinamicamente esses valores. Lembrando que eu já ensinei como fazer isso aqui, eu tenho um vídeo aqui, tá, de listbox ensinando como fazer isso. Então isso aqui é um controle listbox, só que agora eu estou usando ele dentro do formulário, tá? Então de uma forma aqui bem bacana. E ao clicar aqui, ó, ele vai trazer tanto o serviço quanto a duração. Então ele já pega, ó, deixa eu abrir aqui, ó. Se vocês perceberam, né, eu estou usando o formulário e a planilha, eu consigo editar dados, tá? Isso é graças a uma propriedade que a gente tem aqui, eu vou já mostrar para vocês. Então aqui, ó, ele traz os serviços, tá? Então o último ali seria, ó, nutrição. Se eu colocar aqui nutrição, olha só, tá aqui, ó. E ele traz a duração aqui. A mesma coisa eu vou fazer para cliente profissional. Então, como eu vou fazer isso, vocês já pegam esse macete que eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou copiar o mesmo código, tá? Só tem cuidado aí. Eu vou colocar aqui um separador para eu não confundir. Para eu não confundir com o que tá aí. Então, eu vou colar. Perceba que eu colei o mesmo código. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui o nome é serviço, né? E lá onde tem serviço, tudo que tiver serviço, a partir daqui, a partir desse marcador que eu coloquei, eu vou substituir por cliente, tá? Então, eu vou vir aqui em substituir, ó, cliente. Então, eu vou substituir por cliente. Então, eu vou começar a substituir aqui devagar para não ter erro. Só aqui que eu tenho que substituir. Aqui vai ser false, tá? E aqui em clientes vai ser true. Ou seja, sempre que eu der um enter ali dentro, ele vai exibir a listbox cliente, tá? Então eu vou aqui próximo.
E aqui é importante também, ó, aqui é a duração, né? É duração lá para serviço, só que aqui vai ser e-mail, tá? Então vou colocar assim, e-mail cliente. Vou substituir esse cara aqui, ó, txt e-mail cliente. Logo aqui, onde era a duração, tá? Eu vou pedir aqui para ele mostrar esses valores aqui, só para eu ver se realmente ele trouxe corretamente. Então, eu vou clicar aqui. Aí ele está trazendo os dados de serviço porque eu não substituí a planilha, tá? Então, a planilha aqui é outra, aqui é a planilha 2, tá? Então, substituo aqui. Aqui é clientes, tá? Vou substituir ali, vou substituir aqui também. Vamos testar agora. Só o e-mail aqui que ele não trouxe. Então vamos ver aqui por quê. Porque não tem, né? Deixa eu colocar um exemplo aqui. Aqui, ó. Ele trouxe do último, tá? Então tá correto. Eu vou só voltar aqui e vou colocar 0 aqui, tá? Perceba que é por isso que, ó, dentro da minha list box eu tenho 3 colunas, tá? Só que ele só vai exibir a do meio, que é justamente a que tem o nome do cliente. Então, se vocês observarem aqui, ó, ele só exibe uma, mas aqui eu tenho 3 colunas, tá? Só que as outras têm o tamanho, a largura dela tá 0, tá? Só que eu preciso que elas estejam aqui para que quando eu clico, ó, por exemplo, aqui, ó, eu clico e aqui ele traz o valor das outras colunas, tá? Que não tá aparecendo, mas na verdade ela tá lá. Então a mesma coisa aqui, se eu clicar nesse cara aqui, deu 0 aqui, ele diz, eu sei por quê, eu vou já... Deu 0 indicando que tá falso, né? É porque eu, aqui, ó, integer, aqui tem que ser uma string, tá? Uma string, agora sim. Então eu vou vir aqui, vou colocar Maria Madalena e olha só, ele trouxe aqui o e-mail. É isso aqui que eu falei para vocês terem cuidado, né? Porque quando eu agendar aqui, ele vai enviar a notificação para esses e-mails que vai estar aqui. O profissional eu vou já colocar aqui também. Então ele vai começar, se vocês estiverem testando, não estiverem atento para isso aqui, ele vai começar a enviar um monte de e-mail aqui para os clientes de vocês. Então tenham cuidado com isso aqui. Então eu vou voltar aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para profissional. Tá bom? Então eu fiz a mesma coisa, vamos testar agora. Serviço está ok, funcionário. Aliás, cliente está ok, funcionário está ok também. Vamos só testar aqui um e-mail. Vou colocar aqui mais um funcionário. Já tem o meu aqui, né? Então vou colocar aqui Marcelo. Marcelo Nascimento. Olha só, e-mail está ok também. E aqui em clientes é Maria Madalena. Vamos ver, tá ok também. Por que esse e-mail aqui tá maior? Tá, a fonte está maior, mas é ok. Bom, eu posso deixar o mesmo e-mail aqui, não tem problema, tá? Em local aqui também já está ok. Então todos os controles já estão prontos aqui para fazer o agendamento, tá, pessoal? Então aqui local, vou colocar estúdio só teste mesmo, tá? Então vamos... quando eu clicar aqui não vai acontecer nada, né? Preencha todos os campos. Falta aqui, ó. Olha só, não vai acontecer nada ainda, deixa eu... Vamos fechar aqui e abrir o nosso Outlook. Ó, não vai acontecer nada porque o código aqui dentro ainda não tá, não importei ele para cá, tá? Então a gente vai fazer isso agora, tá? Vou exibir aqui novamente a planilha. Vamos acessar aqui. Então eu vou recortar tudo isso aqui, tá? Vou recortar, aliás, vou só copiar. Vou copiar e vou jogar aqui no final, aqui, tá? Então a partir daqui ele vai começar a salvar. Isso aqui eu posso subir lá para cima, tá? Vou colar aqui. E aqui eu vou criar algumas condições, tá? E vou também declarar aqui mais 2 variáveis. Então eu vou fazer aqui no final eu explico para vocês.
Ok, pessoal, acabei aqui, vou já explicar para vocês. Aqui eu setei mais duas variáveis, tá? Uma é o e-mail do cliente, a outra é o e-mail do funcionário, tá? Então essas duas variáveis aqui, vocês escrevam aí. Se precisar dar um pause no vídeo, deem um pause no vídeo para que vocês não escrevam, não façam nada errado. E aqui, é aqui que começa, tá? A gente importou o código a partir daqui. Então, a gente pegou o código que estava lá no nosso módulo e trouxe para cá. E aqui eu apaguei algumas coisas, tá? Porque eu preferi fazer dessa forma aqui. Então, essa primeira condição é se a opção de recorrência for verdadeira, então ele vai ter que selecionar depois se ele quer uma recorrência do tipo diária, semanal, mensal ou anual. E então, ao selecionar um desses tipos aqui de recorrência, ele vai precisar também da data final. Então, ele vai pegar aqui a data final e vai estabelecer como sendo a data final daquele agendamento. E aqui, ó, se o e-mail for diferente de vazio, então ele vai adicionar esse novo destinatário e o cliente vai ser do tipo obrigatório, tá? Então, ele é obrigatório a presença dele porque é ele que está fazendo o agendamento. E o nosso funcionário, o funcionário é do tipo opcional, ou seja, ele tem a opção de aceitar ou não aquele agendamento, porque possa ser que o agendamento foi feito de forma incorreta, então ele pode dizer que está atendendo um cliente, então ele vai recusar. Então o cliente vai receber uma nova notificação nesse caso, né? E aqui ele vai salvar esse agendamento e aqui ele só vai enviar o e-mail, a notificação, se um desses campos aqui for diferente de vazio, tá? Então, se tiver algum e-mail, ele vai enviar, senão ele só vai salvar. E aqui eu estou limpando essas variáveis. Então, escrevam com calma aí, se precisar dar pause no vídeo, dei pausa no vídeo, tá? Porque a gente vai testar isso aqui agora. Então, aqui eu escrevi as text box, tá? Que vão entrar aqui dentro. Então eu coloquei cada uma aqui no seu devido lugar, por exemplo, aqui text box local, location, o início, a duração, aqui o lembrete de notificação, aqui a mensagem, né, que vai ser enviada, o tipo HTML aqui, e aqui a categoria vai concatenada com aqueles valores lá de verde, azul, enfim. Vai ficar a seu critério lá. Então vamos testar aqui, se tiver alguma coisa fora do lugar, a gente conserta. Então eu vou tornar essa planilha invisível, vou fechar aqui. E vamos testar aqui, vamos pegar uma data aqui que não tenha nada ainda. Vamos colocar aqui semana 15 de agosto. Vou pegar aqui mês de agosto, tá? Então vamos fazer um teste aqui. Vou aqui no mês de julho. Aliás, está muito longe, né? Vou pegar julho aqui. Vou pegar esse aqui, o início de julho, tá? Então, início de julho, vou pegar aqui a data 4, que vai ser um domingo, não tem problema. Então, aqui 4, o horário aqui 8 horas, duração, vou colocar... Aliás, aqui já vai trazer, né? Então, vou pegar esse aqui, 50, duração, 50 minutos. Cliente, vou pegar qualquer um aqui. Aqui, Mônica. Local aqui, eu vou escrever qualquer coisa, só para testar. Vou colocar aqui 10 como lembrete. E aqui, por enquanto, eu vou deixar assim. Vamos salvar. Ele salvou, não apareceu aqui porque está um pouquinho para cima. Pronto, agora sim. Então, vou colocar aqui 10 horas, o mesmo aqui. Então, vou colocar aqui vermelho. Então, vou salvar novamente, olha aí. Tá salvando, tá? Vou colocar aqui para o dia 5. E aí ele vai vir para cá, vou mudar só a cor aqui, vou colocar um rosa. Vou dar um OK, ele salvou aqui também. Então, tá funcionando. Agora eu vou trazer um aqui que tem e-mail. Então, acho que é esse aqui. O meu tem e-mail, então ele trouxe aqui. Vamos ver se ele vai enviar, né, a notificação. Então, vou colocar um nome aqui especial, só para a gente identificar lá, que é isso aqui que a gente está fazendo, tá? Então, vou deixar dessa forma aí. Esse cliente aqui mesmo. Então, vamos vir aqui, salvar. Ó, apareceu o nome aqui enviando. Então já foi, né? Tá funcionando. Então perceba, vamos adicionar uma recorrência aqui, tá? Do tipo diária. E vamos colocar aqui às 12 horas para a gente entender melhor. 12h30. Eu vou colocar aqui às 12h30, então vai ficar aqui. Eu vou iniciar aqui no dia 4 e vou finalizar ele aqui no dia 10, tá? Então, dia 10 logo. Aliás, 11. Não, 10 mesmo. 10. Então, eu vou colocar uma cor aqui, magenta. Então, vou dar um play aqui, olha aí, salvou. Então, a recorrência também está funcionando legal. Então, o projeto já está todo pronto, pessoal, lembrando, eu falei em algum momento do vídeo aqui, talvez vocês pensem, se o projeto está finalizado, está pronto para uso. Se vocês forem vender um projeto desse, por exemplo, ou dar para algum cliente, vocês têm que melhorar ele ainda muito, né? Então, vocês vão
Fazer o tratamento de erros não tem aqui nesse projeto, não é o objetivo, né? Já que a gente está trabalhando e a gente quer identificar os erros, fazer funcionar tudo normalmente. Então perceba que se tudo tá funcionando dessa forma aqui, então significa que todos os códigos até agora foram trabalhados de uma forma profissional, de uma forma bacana. Porém, ainda pode dar erros? Pode, então vocês têm que fazer o tratamento de erros caso esses erros venham a acontecer. Bom, como prometido lá para vocês, eu tenho agora que mostrar aquela ferramenta que faz agendamento online, né? A ferramenta que faz o agendamento online, tá? Ó, os valores que eu acabei de salvar. Aqui é o online, tá? Então, o online, quando ele salva lá, ele vem para cá para o online também. Então, tanto o desktop quanto o online funciona da mesma forma, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Aqui o íconezinho dele aqui, eu vou abrir e olha só. É esse camarada aqui, chamado de Microsoft Books. Essa ferramenta da Microsoft, ela te dá aqui a opção de criar uma página personalizada para a tua empresa, onde você consegue cadastrar aqui os serviços que você realiza e aqui dentro você consegue definir uma descrição do tipo de serviço, local, o tipo de serviço, né, os valores, em quanto que ele começa, se é um preço fixo, se você cobra por hora. Eu posso até, como eu já tenho aqui, né, eu acho que eu posso até fazer para pro meu canal, sei lá, uma consultoria, por exemplo. Então você escolhe aqui, tem muita coisa aqui que dá para fazer. Então aqui eu posso cadastrar minha equipe de funcionários, tá? E aqui ó, eu coloco o e-mail. Esse é o e-mail que eles vão receber as notificações de todos os agendamentos que vão sendo feitos. Então aqui os clientes... Aqui os clientes, antes deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui é a página onde eu coloco as informações principais, então horário de funcionamento, endereço, Belém, nome da empresa, o URL aqui é do meu site, por exemplo, quando eu mando notificação ele já vai com o meu URL aqui também. Aqui em página de reservas, ó, eu posso vir aqui, ó, salvar e publicar. Quando eu publico, ele me dá uma URL aqui, eu posso abrir essa página, e essa aqui é a página que eu vejo quando eu for fazer o agendamento, tá? Então eu seleciono aqui o serviço e aqui ele vai mostrar apenas os horários disponíveis. Então se eu tiver aqui eu posso ter preferência pelo profissional que eu quero que me atenda. Então aqui vai mostrar se ele está disponível ou não. Eu vou conseguir ver aqui os horários disponíveis. Nesse caso aqui está tudo disponível porque eu não agendei nada ainda. E ele vai conseguir agendar aqui. Eu percebo que ele não precisa... Isso aqui é um link, tá? Você pode distribuir pelo WhatsApp, Instagram. Todas as pessoas vão ter acesso à sua página aqui. E quando elas forem fazer o agendamento, elas não precisam fazer login. Elas só precisam informar aqui o nome delas, o e-mail e o número de telefone, tá? E esse agendamento aqui, ele notifica, ele manda e-mail e envia também SMS, tá? Então é muito bacana. Então quando eu finalizo aqui esse agendamento, ele vai em um formato personalizado. Qual é a desvantagem dessa ferramenta aqui? É o valor. Nem todo mundo tem acesso a isso aqui. Ó, eu consigo ver aqui as formas de visualização, o mapa, o calendário, né, semanal, diário, semana de trabalho, que seria os dias úteis, né? Hoje hoje em dia, ó, do dia ele vai filtrar aqui por funcionário, tá? Então a visualização dele aqui é bem bacana. Qual que é a desvantagem dessa ferramenta aqui? Aqui é o acesso, né? Para vocês terem acesso a essa ferramenta, vocês precisam ter o Microsoft Empresas, né? Microsoft Empresarial. Então é um valor alto, você paga por mês, então é por isso que ele não é tão popular assim, porque se ele fosse vendido separadamente, pode ter certeza que muita gente ia querer comprar e ia querer usar essa ferramenta aqui, mas infelizmente ela só está disponível para empresas, então ele está dentro do plano empresarial, tá? É essa a desvantagem. Mas se você tem um plano desses, então vocês podem verificar aqui dentro da plataforma de vocês, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, vocês podem verificar por aqui se vocês têm acesso ele está aqui, ó, Microsoft Books. Então, realmente, só quem tem um plano empresarial, o Office 365 empresarial, que vai ter acesso a algumas ferramentas aqui, né? Por exemplo, Power BI aqui também está presente. Então, é essa a única desvantagem, porque em termos de uso, funcionalidade, ele é ideal, é perfeito para quem trabalha com agendamento online. Então, vai atender legal. Você pode colocar lá no site de vocês, é um link, dá para colocar no WhatsApp, no Instagram, em várias redes sociais. Vou fazer um aqui rápido, só para teste, então vou selecionar aqui. Ele já agendou aqui. E aqui eu tenho a opção de reagendar, cancelar ou criar uma nova reserva, né?
Eu vou verificar aqui como ficou esse agendamento, vou atualizar aqui. E olha só, ele mandou aqui, ó. E olha como é a notificação que ele manda. É um e-mail personalizado, bem parecido com o e-mail marketing, né? E aqui ele dá o site, o teu site vai junto aqui já, o teu endereço, o nome da tua empresa. Então é muito bacana isso aqui. Essa ferramenta realmente deveria ser mais acessível, né, aos planos lá do Microsoft 365, mas infelizmente tem essa desvantagem aí. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui. O vídeo aí com certeza já passou do que eu pretendia trabalhar, que seria ali 40 minutos no máximo, né? Tenho certeza que já passou. Mas enfim, eu fico por aqui, aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Então, até a próxima.